Olá, eu sou o professor Marcelo Ricardo de Lima, do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná, e coordeno o programa de extensão universitária Solo na Escola UFPR. Bem, o solo ele é um importante componente dos ambientes naturais, dos ambientes antrópicos, tanto nas áreas agrícolas quanto nas áreas urbanas. Em todos esses ambientes, o solo desempenha diversas funções para o ser humano. Apesar dessa importância, muitas vezes o solo ele é desconsiderado, né, quando nós pensamos naquilo que é importante do ambiente para nós. Então, muitas vezes achamos que o solo ele é morto, que o solo ele não tem vida e que o solo poderia ser facilmente recuperado. Nada disso é verdadeiro. O solo, na verdade, tem muita vida, o solo ele demora para se formar e muito mais para se recuperar ainda. Então, se nós degradarmos o solo, não vamos conseguir recuperá-lo dentro do tempo de vida humana. Então, realmente, quando nós perdemos o solo, perdemos, do nosso ponto de vista, digamos assim, entre aspas, para sempre. Então, o solo ele é um recurso dos países, é um recurso dos estados, das cidades, e ele deve ser conservado. E a falta de conhecimento a respeito do solo muitas vezes nos leva a desconsiderar sua importância, desconsiderar os riscos que existem para a sua conservação e achar que eventualmente poderia ser muito fácil recuperá-lo. Então, é importante justamente a formação de professores que vão contribuir para a formação de novas gerações que vão entender que o solo é importante, que o solo é relevante e que ele está não só no contexto rural, mas também no contexto urbano. Boa parte dos estudantes brasileiros estão no meio urbano e podem achar eventualmente que o solo apenas serve para a produção agrícola no meio rural. O solo também está inserido no meio urbano e é justamente um dos papéis da escola e dos colégios é justamente estar mostrando esta importância do solo tanto no meio rural quanto no meio urbano, que são os ambientes antropizados, como também nos ambientes naturais. Então, muitas vezes, os professores das licenciaturas diversas não tiveram, digamos, informações mais atualizadas ou até mesmo alguma informação sobre solos durante a sua graduação. E é importante, nesse sentido, a formação continuada desses docentes, mesmo porque há sempre novas informações que nós temos sobre solos. Também a educação em solos ela vem evoluindo, principalmente nas últimas 2 décadas. Então, passamos a estudar um pouco mais a respeito de como é que se dão os processos educativos em relação ao solo, principalmente nessas 2 primeiras décadas do século XXI. Então, saímos de uma condição na qual apenas havia uma preocupação com a transferência de informações a respeito sobre solo, para uma percepção de que é necessário passarmos para realmente a educação em solos, ou seja, que realmente o solo passe a fazer parte do dia a dia do aluno, passe a fazer sentido na sua realidade e que ele possa então estar pensando em como é que ele pode estar transformando essa realidade. Ou seja, não apenas ele estar sendo ensinado a respeito de conteúdos teóricos sobre o solo, mas principalmente ele estar percebendo que o solo faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua realidade, faz parte do contexto no qual ele está inserido e que, portanto, ele pode estar interferindo nesse solo, quer seja no sentido de promover a sua conservação, quer seja no sentido de promover a sua degradação. Então, muito se avançou nessas 2 últimas décadas a respeito do entendimento de que a gente devia passar daquilo que nós chamávamos do ensino de solos, onde havia uma preocupação muito grande apenas com o conteúdo teórico, para a educação em solos, onde nós estamos pensando que o indivíduo vai ter que passar a ter um novo olhar sobre a respeito desse objeto
na sua realidade e, principalmente, como é que ele pode mudar essa realidade. Bem, eu acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês. Obrigado, então. Olá, eu sou a professora Adriana Ribon, coordenadora do projeto de Educação em Solos para Todos, daqui da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Palmeiras de Goiás. Eu, tanto quanto a professora Adriana Meira, apoiamos as ações de educação em solos para os professores da educação básica. Aqui nós temos diversas ações que os ajudam a construir o conceito de solos de forma criativa, lúdica e dinâmica com os seus alunos lá na sala de aula. Dentre essas ações, temos o projeto de extensão Solos e Poesias, temos os perfis de solos divertidos, oficinas de tintas, visitas à universidade para os perfis de solos do campo, construção de perfis didáticos, entre outros. Com certeza, nós, educadores em solos, temos muitas ações que podem apoiá-los e, dessa forma, eu gostaria de destacar a importância da formação continuada de vocês, professores, na área de educação em solos. Estamos à disposição de vocês e quero deixar um grande abraço a todos e dizer que a professora Adriana Meira, ela é uma amiga e excelente profissional e que esse amor aos solos transborda e com isso estamos sempre juntas aí para que possamos, e peço a ajuda de vocês, estarmos cada vez mais diante de ações de valorização e popularização dos nossos solos. Um grande abraço e saudações pedológicas a todos e todas. Até mais. Olá, queridos professores, tudo bem? Eu estou aqui na Embrapa Solos, no Rio de Janeiro, gravando esse vídeo a pedido da professora Adriana Meira, né? Aí, como uma forma de comemorar, vamos dizer assim, o final desse curso que vocês estão fazendo. Meu nome é Cláudio Lucas Capeste, eu sou engenheiro agrônomo, pesquisador aqui da Embrapa Solos, que fica no Rio de Janeiro, e trabalho com a área de manejo e conservação de solo, recuperação de áreas degradadas e também me dedico, né, há 24 anos a um programa de educação ambiental da Embrapa chamado Programa Embrapa Escola, onde a gente leva para a garotada um pouco do que a Embrapa faz em termos de pesquisa agropecuária, de desenvolvimento, né, inovação tecnológica. E no meu caso, como a minha área é solos, a gente foca na educação em solos junto à garotada. Agora em 2021 são 24 anos que eu estou à frente desse projeto, né, grandioso de educação aqui pela Embrapa. Eu fiz uma colinha aqui, né? Antes de mais nada, é um prazer poder estar falando com vocês. Eu já tive a oportunidade de dar 2 cursos para professores aqui no Rio de Janeiro, um na área rural, no município de Nova Friburgo, para professores de escolas da área rural, né? E aqui na cidade do Rio de Janeiro, em 2019, levando um pouco do que até mesmo vocês já devem estar, né, fazendo aí, aprendendo aí com a Adriana. Um pouco das questões relacionadas à origem do solo, à diversidade, a importância deles, como que a gente deve utilizá-los, né? Essa coisa de como a gente deve cuidar deles, um recurso natural tão importante. E é isso que eu quero deixar de mensagem para vocês, né? Eu considero demais a importância de vocês como professores, né? Principalmente o pessoal aí do ensino básico. Eu conheço vários professores, adoro eles, o serviço que vocês fazem é simplesmente demais. Temos aí a professora Adriana Meira, né, pelo projeto dela, Solo na Escola, com toda essa diversidade de material didático, de mascotes, de iniciativas, programa de rádio. Isso é um prazer enorme
poder estar, né, contribuindo com ela e vocês aprendendo bastante aí com ela, com certeza. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Júlia, aqui do campus de Cornélio Procópio, no Paraná. Sou professora do colegiado de Geografia da UEMP, da Universidade Estadual do Norte do Paraná. E eu vim aqui hoje, a pedido da professora Adriana, falar um pouquinho para vocês do solo no contexto da educação geográfica. Quando nós falamos de solo no contexto da geografia, nós temos que lembrar que o solo é presente na superfície terrestre. E, como tal, entra, então, nos conteúdos abordados pela geografia ao falar das temáticas físico-naturais. Então, quando nós abordamos o solo na geografia, nós abordamos ele na perspectiva, né, da abordagem dos conteúdos físico-naturais. E aí eu pergunto para vocês, como é abordado o solo, né, no contexto, então, da geografia, né, no contexto das temáticas físico-naturais? Então, primeiro, né, nós temos que ter em mente que, ao abordar o solo, qualquer outro elemento natural da superfície terrestre, nós temos que pensar que, inevitavelmente, nós temos que falar da dinâmica dele, nós temos que falar ao abordar qualquer elemento, né, da cadeia aí da geografia física, né, qualquer elemento que envolve, né, os temas físicos naturais, nós temos que levar em consideração, primeiro, as dinâmicas da natureza. Toda a dinâmica que está por trás, então, né, dos elementos naturais, toda a dinâmica natural, toda a dinâmica processual, em termos de natureza. Mas também, gente, nós temos que levar em conta a sociedade. É preciso considerar as dinâmicas naturais, mas também considerar as derivações ambientais, fruto da interação sociedade e natureza. Então, fica a dica. Ao abordar o solo, qualquer outro elemento natural, na geografia, é preciso abordar ele dentro dessa perspectiva, uma perspectiva integradora, holística, que traz o solo em seu contexto de dinâmica, de formação, processual, como um elemento, né, fruto de um processo de formação, entender os fatores de formação, a constituição do solo e não esquecer, né, a relação do solo com a sociedade. Então, é preciso que, na abordagem do solo na educação básica, consideremos tanto as dinâmicas de formação do solo, constituição, conservação, degradação, quanto a dinâmica desse elemento natural com a sociedade. E aí, quando nós consideramos qualquer elemento natural na educação geográfica e fazemos a interação deste elemento natural com as atividades antrópicas, com o homem, né, a inserção do homem com este elemento, nós consideramos as derivações ambientais. Então, a abordagem de qualquer conteúdo físico-natural na geografia, e não é diferente com o solo, precisa considerar não somente as dinâmicas naturais, mas também considerar a interação, né, do elemento com a sociedade e as derivações ambientais. Portanto, gente, a educação em solos é um campo fértil para a geografia, porque é ela que vai permitir ter essa consciência do que é o solo, sua constituição, sua formação e também maneiras de conservar o solo e as formas de degradação do solo, levando, no final disso tudo, a consciência pedagógica do aluno, né? A tomada de consciência em relação ao solo, o conhecer o solo, tomar medidas de conservação do solo e evitar a sua degradação. E como que nós fazemos isso, então? De que meios nós podemos lançar para ensinar o solo na sala de aula? Primeiro, gente, assim como qualquer outro conteúdo na geografia, é preciso atentar-se para o cotidiano do aluno, para a realidade que o aluno vive. Então, quando nós trazemos as temáticas dentro do cotidiano do aluno, a aula fica muito mais frutífera, porque a gente consegue relacionar, às vezes, aquele tema completo, né, com a realidade ali experienciada pelo aluno. Então, é importante, né, na tomada aí nas abordagens do solo em sala de aula, considerar contextos próximos do aluno, a realidade vivenciada pelo aluno é bem importante, considerar o solo tanto do ponto de vista da sua dinâmica processual, natural, quanto as suas interações com a sociedade, e quais são os meios que nós podemos usar para ensinar solo na sala de aula.
vários recursos didáticos, como, por exemplo, jogos pedagógicos, cartilhas educacionais, poesias, contos, cordéis, e aí por aí vai. Documentários, o próprio cinema. Então, nós podemos usar de variados recursos didáticos para abordar o solo na sala de aula. Como, por exemplo, outro que eu gosto bastante a coleção de solos também. Então, são recursos didáticos, ou seja, meios que facilitam o ensino de algum conteúdo, né? Que facilita, que aproxima, que exemplifica, que demonstra. Outra forma de trazer o solo para dentro da sala de aula, além, né, da clássica aula expositiva e esses recursos didáticos que eu falei com vocês, gente, os experimentos práticos. Os experimentos práticos são essenciais no ensino do solo, porque eles que vão permitir o contato direto do aluno com o solo, eles que vão permitir esse manuseio concreto com o solo, que muitas vezes o solo é abstrato para o aluno, ainda mais para um aluno urbano, que vê o solo constantemente escondido ali na paisagem urbana, encoberto pelas edificações, pelo concreto, pela pavimentação. Então, trazer experiências para a sala de aula onde haja manipulação do solo é importantíssimo dentro do contexto da ciência geográfica. Bom, esse, então, é um recadinho que eu vim dar aqui, que a professora Adriana pediu. Espero que vocês tenham aí um bom curso, uma boa formação. E pensem, gente, que quando nós ensinamos o solo, nós ensinamos vida. Solo é vida, nós ensinamos a manutenção da vida. Se a gente preserva o solo, a gente preserva a vida e a gente nos preserva. Fiquem com Deus. Eu tenho meu contato lá, temos o Instagram, @solo na escola UEMP, vocês podem me acompanhar lá. Aliás, eu nem falei, né? Sou coordenadora do projeto Solo na Escola UEMP. E também nós temos o nosso canal do YouTube, Solo na Escola UEMP, e o meu endereço, né, profissional de e-mail, que é Julie, JULLY, Julie Oliveira, @uemp.edu.br. É isso aí. Muito obrigada, Adriana. Bom curso para vocês.